É fera mesmo esse OBS Studio, hein? Que maravilha. Esse estúdio, hein? Boa noite, queridos, queridas. Véspera de feriado, noite do dia 14 de abril de 2022. Espero que estejam todos bem. Espero que todos tenhamos um absoluto podcast muito legal, né? Espera aí que estava no lugar errado aqui, tentando mandar a mensagem para o público. Nessa semana, mais uma vez, muita correria, muita dificuldade de podermos dedicar aqui tempo para essa atividade tão querida. E nós temos alguns assuntos muito sérios para tratar. Nós temos algumas abordagens muito delicadas aqui no programa de hoje. É um programa especial, todos eles são. Vocês sabem do orgulho que sinto em transmitir a minha mensagem para cada um de vocês. Mas nós temos que falar sério. Nós estamos caminhando nesse espaço aqui no canal MJGTV para uma coisa que eu chamo de Last Dance. Já que houve aquela série, aclamada série sobre o... Atenção, hein? O Michael Jordan e os Bulls. Aquele último ano onde eles se comprometeram em algumas coisas para poder conquistar título e depois desfazer a parceria. Eu acho desnecessário, acho muito desnecessário nesse momento, lembrar a vocês o quanto a gente, que vai fazer 7 anos de MJGTV no mês que vem, 7 anos, a gente já se aborreceu muito com certas coisas, mas aborreceu de verdade. Então, a gente chega hoje aqui, inclusive mediante uma documentação que essa plataforma mandou a todos o que eles chamam de criadores de conteúdo, mandou ontem ou anteontem, uma das coisas mais absurdas que eu já vi, e olha que eu vejo coisas absurdas o dia inteiro, todos os dias, mas essa superou algumas expectativas, os caras são feras mesmo, e a gente não vê razões para no médio e longo prazo continuar vinculando de qualquer forma o nome da MJG, com todo o respaldo de público, junto ao nosso público que nós conquistamos ao longo dos últimos 9 anos, porque a MJG tem 9 anos, então não é uma brincadeira que começou ontem, e eu não quero vincular a minha imagem, principalmente a imagem da MJG, tudo que nós conseguimos construir em termos de uma consultoria automotiva dedicada, séria e de credibilidade. Atributos que me orgulham e dos quais eu não abro mão dentro do meu trabalho. É assim com tudo que eu já fiz até hoje, não seria diferente com a MJG. E uma particularidade dentro do jeito muito decidido e muito difícil de lidar que eu tenho, eu escolho sempre aqueles que serão os meus parceiros comerciais, os meus amigos, os lugares onde eu coloco os meus pés. Então, da mesma maneira que nós não temos uma plateia, nós não temos um público gigantesco em nada do que fazemos, porque a gente é seletivo, e para mim é o mais importante, essa seletividade é que me dá a razão de continuar trabalhando. Eu acredito que, para surpresa de 0 pessoas que me acompanham, eu não quero vincular a minha imagem profissional, a imagem da MJG Consultoria,
com determinadas plataformas, entre as quais essa aqui. Então, nós faremos nos próximos meses, e eu adianto que isso é uma coisa que está bem próxima de ser concluída, tá? Nós vamos fazer nos próximos meses um processo aqui, nós passaremos por um desenvolvimento de uma atividade que, para facilitar o entendimento de vocês, eu vou chamar de Last Dance, tá? Então a gente vai terminar alguns compromissos que a gente tem estabelecido, e compromisso para mim é coisa séria, e terminados esses compromissos, a vinculação da MJG Consultoria com essa plataforma desaparece de imediato. E aí a gente pode continuar com uma coisa um pouco diferente, é aquilo que eu falo, podemos fazer reacts diversos, podemos fazer alguma coisa um pouco mais leve, sem o mesmo compromisso, mas sem dúvida eu não tenho interesse em continuar vinculando o nome que eu criei para um projeto de vida profissional meu, ainda com essa plataforma que a gente está, infelizmente, a gente está lidando ainda, mas eu repito, o nome MJG, ele será desvinculado dessa plataforma dentro de pouco tempo. Alguns meses suficientes, inclusive, para que a gente reposicione junto dos assinantes. A gente, inclusive, tem a oportunidade de debater sobre a continuidade ou não de certas coisas. Isso é algo que vai acontecer em algum momento do segundo semestre, mas, definitivamente, MJG e certas plataformas não têm razão, e eu não aceito como diretor, presidente, CEO e aquela brincadeira que eu fazia no início dos vídeos, no começo da pandemia, não vejo necessidade nem razão nenhuma para continuar. Então a gente vai cumprir a nossa missão, e aí você está vendo a Branca de Neve, e a roupa da Branca de Neve representa a bandeira de um país aí que os picaretas, os vagabundos de toda espécie, agora eles, como se eles estivessem muito preocupados com este país, a começar pelo palhaço, literalmente o palhaço que o preside. Então, às vezes que a gente tiver que falar alguma coisa, vamos falar de o país da Branca de Neve, tá? Enquanto nesses últimos meses, nesse Last Dance MJG aqui, a gente vai chamar de país da Branca de Neve. Boa noite aí para o meu irmão Nelson. Através do querido irmão que eu tenho, um orgulho ter todos vocês assinantes aqui. Na figura do Nelson, sintam-se todos abraçados. Mas a gente, repito, o canal MJG TV, ele vai cumprir algumas missões nos próximos meses, e cumpridas essas missões, aí a gente vai repensar, inclusive se o canal MJG TV vai continuar ou não. Existe o canal 2, onde, por exemplo, eu acredito que na segunda-feira a gente faça o ranking. Vou falar para vocês aqui rapidinho hoje um pouco da situação de ontem do ranking brasileiro, das marcas. Uma marca está afundando, uma das 3 está afundando, está nesse momento em 6º lugar, e a gente vai falar sobre isso ainda no programa de hoje. Então, isso é uma questão fechada, um processo de tomada de decisão que eu não tive nenhuma grande dificuldade em concluir, muito que pelo contrário. Vocês que estão comigo sabem que desde 2018, exatamente 4 anos atrás, com a criação do programa de assinaturas MJG,
eu já pretendia fazer certo tipo de movimento. Agora, onde inclusive me falta tempo para dedicar da maneira como eu gostaria aos vídeos, você deve ter percebido que a nossa frequência de gravação caiu exponencialmente nas últimas semanas. É um problema de falta de tempo, é um problema de readequação das atividades presenciais, e isso tem tomado muito tempo, tem consumido muita energia, tenho chegado absolutamente exausto e inclusive às vezes totalmente fora da possibilidade de horário de prepararmos alguma coisa aqui. E é claro que o projeto MJG é um projeto de vida, é mais do que simplesmente fazer canalzinho do YouTube, é muito mais do que qualquer coisa isoladamente. Eu costumo dizer que depois de experiências, de atividades profissionais paralelas que desenvolvi ao longo das últimas 2 décadas, 20 e poucos anos, MJG é o projeto profissional da minha vida, né? Mais do que qualquer outra coisa, independente de, às vezes, inclusive financeiramente, nem ser a atividade principal, como, por exemplo, no caso específico, eles mandaram, meu querido Jason, boa noite para você também, eles mandaram para todos os criadores de conteúdo, como eles gostam de dizer, e é uma coisa absolutamente desrespeitosa. A partir do momento que a gente terminar algumas atividades que não estão completas, porque eu inclusive me comprometi com a audiência, que é uma coisa que para mim é muito séria, a partir do momento que a gente chegar aqui numa live e disser para vocês, olha, acabou, a gente vai ter oportunidade, apenas esclarecendo, não foi um documento enviado para a MJG TV em particular. Eles mandaram para todo mundo e eu, que muito antes até de cursar filosofia, eu sempre fui um indivíduo muito questionador, eu sempre fui um indivíduo que procurei ter opinião própria em todos os momentos da minha vida e paguei caro por isso muitas vezes. Eu, apesar da experiência, e Nelson, né, que é um sujeito experiente, tranquilo, bem mais tranquilo do que eu, sabe? Eu não aceito que por migalhas, eu tenha que mudar a minha linha editorial para satisfazer a tara de canalhas vagabundos e de países vagabundos, e que agora eles acham que... Porque eles acreditam piamente que, graças ao poderio financeiro que eles têm, eles conseguem manter o mundo inteiro sob cabresto. E eu lamento, inclusive, até porque também essa atividade aqui me rende pouquíssimo dinheiro. Não fosse o programa de assinaturas, seria deficitário. Se eu dependesse de verba do YouTube para manter o meu estúdio caseiro, que está aqui na minha sala de estar, ficava no quarto da minha filha, todo mundo aqui sabe. E para que eu mantivesse os equipamentos que eu tenho aqui em relação ao que a plataforma me paga mensalmente, eu teria um déficit monstruoso. Não paga a energia elétrica e os demais aparatos que eu mantenho aqui. Então, eu digo isso aqui já faz tempo. Vocês são da velha guarda desse espaço. Vocês se lembram de me ouvir falar isso aqui, ó, fazer aqui o áudio, né? Faz muito tempo. É mais ou menos aquela história, mal comparando, é aquela história do Uber. Não existe parceria nenhuma. Existe a exploração de uma força de trabalho. E, honestamente, para trabalhar por migalha de picareta, eu tô fora. Então a gente vai cumprir todos os compromissos e vai explicar para vocês com bastante tranquilidade
como que as coisas vão funcionar. Eu não vou desaparecer e eu não vou encerrar uma atividade que é prazerosa para mim, que é esse bate-papo com vocês aqui. Isso não vai desaparecer, tá? Então, primeira coisa, vocês podem ficar bem tranquilos quanto a isso. Programa de assinaturas provavelmente vai continuar sem problema nenhum. Só que algumas coisas eu não aceito vincular a minha marca, o meu nome, principalmente o meu nome profissional, né? Porque quando a gente vem aqui nesse espaço, a gente não apenas está mostrando a nossa cara, que já é um diferencial. A gente está aqui também defendendo o nosso trabalho, a nossa marca, a marca do Leãozinho aí. Então vai muito além de simplesmente fazer um podcast, simplesmente fazer um ranking brasileiro de vendas, simplesmente fazer isso ou fazer aquilo. E os caras botaram na cabeça que eles são donos do mundo. Eles estão convencidos que eles estão na primazia do universo. Então eles querem defender uma narrativa a qual eu particularmente não sou testemunha e prefiro ter cautela. Então eles querem impor certas coisas e sempre ameaçando essa questão do dinheiro, como se eles distribuíssem muito dinheiro para as pessoas. Para mim, pelo menos, isso aqui, repito, nunca foi uma atividade para ganhar dinheiro. Então, para falar comigo, tem que falar num volume mais baixo, tem que falar num tom mais sereno, porque eu não tenho necessidade de aceitar certo tipo de coisa. Até porque meu emprego eu tenho, minhas atividades eu tenho, então não vai ser vagabundo de internet que vai dizer o que eu falo, o que eu não falo, senão não vai me pagar merreca, comigo não. Então nós estamos em regime de last dance. E eu já prometi isso outras vezes e acho que fui safado, tá? De não ter executado isso anteriormente. Então, nós hoje estamos no dia 14 de abril, nós temos compromissos, temos conteúdos, compromisso com a nossa audiência, que é uma audiência numericamente pequena, mas de uma qualidade que não dá nem para medir. Então, a gente vai cumprir com os compromissos do canal MJG TV e depois, e isso não vai demorar, a gente vai ponderar, tá? Algumas questões, como que nós vamos fazer, canal 2, etc e tal. Porque o canal 2 já é desmonetizado. Tanto que o canal 2 é muito engraçado, porque o canal 2 não recebeu essa carta, porque ele não recebe. Quando você acessa lá os vídeos nossos no MJG2 TV, inclusive não deve aparecer anúncio nenhum por lá, porque é um canal totalmente desmonetizado de propósito. Mas esse aqui, como tem essa monetização, inclusive, a gente vai, né, tem umas verbas aí para liberar, e aí, meu chapa, tchau e bênção. Aí vocês vão ter acesso, eu vou mostrar a correspondência que foi mandada, e vocês vão entender o porquê que não dá para vincular uma marca séria como a MJG, uma marca desse tamanho aqui, mas uma marca séria, que é o projeto de vida de um homem, com vagabundos de internet. Tá? Então isso é uma questão fechada, há 5 anos, mas a safadeza de ficar recebendo migalhas aí e não sei o quê, então agora nós resolvemos dar um basta definitivo. Gente, falar um pouquinho de carro, né? Aliás, eu pretendo fazer, não sei hoje, não sei quanto tempo ainda vai demorar esse programa, mas eu pretendo fazer um react, porque faleceu nessa madrugada o ex-jogador profissional de futebol colombiano, o Fred Rincon, que jogou inclusive em vários clubes brasileiros. E o acidente do Rincon, para nós que militamos na área automotiva, ele suscita algumas análises, porque você sabe que em 2022
Eu comecei, inclusive, fazendo reacts de testes de impacto, da lógica dos testes de impacto, de como que isso funciona no mundo civilizado. Você se lembra, vocês assistiram. Eu, inclusive, é outra coisa também que eu parei de fazer, porque está me faltando tempo. Mas o que aconteceu? O carro onde o Rincon certamente estava no banco do passageiro, no banco do carona, como a gente às vezes costuma dizer. Esse carro era um Ford Escape, tá? Porque a imprensa brasileira, não sei, das duas uma, ou por incompetência, por burrice, que não é de duvidar, ou porque a Ford... Obrigado, meu amigo. Eu tenho certeza que com vocês eu milito aqui para convertidos, tá? Eu sei disso e eu me orgulho de vir aqui. Eu tenho a necessidade de dar as satisfações para vocês, porque eu sei exatamente com quem eu estou lidando aqui. Por isso que eu me preocupo muito com a opinião de vocês, de coração. Mas o carro que transportava o Rincon, a gente não sabe se por safadeza ou se pelo fato da Ford não dar mais caraminguá à imprensa brasileira. Esse carro nunca foi vendido por aqui. Os caras não falaram que era um Escape. E o Rincon estava no banco do carona. O carro furou o sinal vermelho e foi literalmente abalroado por um ônibus lá na cidade colombiana de Cali. Parece que era onde o Rincon residia desde jovem e tal. E com o impacto, o ex-jogador acabou vindo a falecer, vindo a óbito nessa madrugada de quarta para quinta-feira. O acidente foi na segunda. Nessa madrugada de quarta para quinta-feira, ele acabou perdendo a vida. E a gente precisa, porque nós somos grandes defensores do teste de impacto, porque a gente entende que os testes de impacto permitem, obrigado também, meu irmão, que carros mais seguros sejam oferecidos aos consumidores ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Só que no Brasil você sabe que quanto pior o carro vai no teste, melhora o resultado dele de loja. Mas, assim, tudo tem um limite. Tudo na vida tem um limite. Algumas coisas têm um limite lá na frente, outras coisas têm um limite bem pertinho. E é óbvio que por mais seguro que fosse o Escape, e você vai ver que em determinados testes de impacto ele não foi assim tão bem avaliado, certo? Era um Escape modelo 2015, onde o Rincon estava, e inclusive informações preliminares, que pode ser merda também, emitidas pela imprensa colombiana, dão conta que era de um parente ou de um amigo do Rincon, e que esse carro estava com débitos. Inclusive há um seguro muito importante lá na Colômbia e esse carro estava em débito. Isso é informação preliminar da imprensa, pode ser merda, tá? Mas assim, não surpreende também, né? América Latina, a gente sabe como funciona. E por mais seguro que pudesse ser esse carro, nós estamos falando de uma colisão lateral, ou seja, onde o indivíduo ele está muito mais exposto, sem dúvida, Nelsito, ele está muito mais exposto. Você vê que o ônibus, ele colide com o carro e até depois muita gente pensou bobagem. Até o ônibus foi estraçalhado e o motorista do ônibus sofreu ferimentos importantes porque ele colide com o carro e depois ele bate. Eu não sei se ele bate contra um poste ou contra aquele imóvel ali na esquina e arrebenta a frente do ônibus. Por mais seguro que um carro possa ser, o impacto lateral
Ele é uma das situações onde o indivíduo que está dentro do carro apresenta a maior vulnerabilidade a um impacto severo. E nós estamos falando, evidentemente, um impacto terrível, como o Nelson bem diz aí, o vídeo mostra que foi uma senhora porrada, até porque tentando desanuviar um pouco o ambiente, né? Que aqueles que o conheciam dizem que era um puta de um cara, mas para arrebentar um cara do porte físico do Rincon não era qualquer porrada que pudesse realizar isso aí, não. E eu não consigo deixar... Pô, Marcelo, de novo, eu não consigo deixar de trazer à baila, trazer à conversa, aquela história do Onix 0 estrela no impacto lateral, e os experts brasileiros, não é para falar disso que o Onix está na tela, não. Não é. Mas assim, aí ainda tem gente que desmerece, porque assim, tivesse sido um impacto fortíssimo contra um veículo menor, a chance de sobrevivência teria sido muito maior. Se o carro onde ele estava fosse um carro como esse daí, provavelmente ele teria morrido na hora. Então, a segurança passiva, né, os elementos aí de segurança passiva, eles são muito importantes, mas é evidente, é lógico, é óbvio, eu não precisava talvez nem falar isso aqui, né, porque considerando o meu público eu nem precisava dizer isso. Você dar de lado com um ônibus numa velocidade bem razoável, devia estar ali, difícil falar, mas o que? Seus 50 por hora? Algo nesse sentido. O resultado, né? Mas aí você ainda consegue observar que existem veículos muito mais seguros do que outros. Mesmo com as imagens do carro totalmente destroçado, você vê que os próprios eixos ali, as rodas, elas estão totalmente empenadas. Foi uma traulitada. Mas ainda assim, se tivesse colidido contra um veículo menor, numa velocidade talvez menor, havia uma possibilidade de que o Rincon escapasse com vida desse acidente automobilístico. O Onix não está, repito, aí na tela, para a gente espinafrar o veículo que foi, durante 6 anos, o mais vendido do Brasil e é o favorito de Sandro Racer. Não é para isso que o Onix está na tela. Eu não consigo, e vocês me desculpem, porque também é uma notícia envelhecida, mas que envelhece muito bem. 3 anos atrás, olha como o tempo passa. 3 anos atrás, eu publiquei para os meus assinantes, e aliás eu e Sandro divergimos de um componente dessa análise. Eu fiz uma análise um pouco mais abrangente sobre o custo de propriedade de um veículo no Brasil. Então, o que representaria alguém comprar um Chevrolet Onix LTZ 1.4, ano modelo 2016, no mês de janeiro de 2016. E aí eu fui explicando todas as questões de experiência de propriedade, de custo, né? O quanto que você deixava de ganhar numa aplicação financeira, o tanto que você gastava para manter esse carro dentro do programa de revisão em garantia nos primeiros 3 anos. E é por isso que lá em 2019 a gente utilizou como parâmetro um Onix 2016. Esse carro
quando foi lançado o Zero Bala, em janeiro de 2016, ele custava ao consumidor R$ 44.369. Hoje, este carro, com 6 anos passados de uso, daqui a pouco 6 anos e meio de uso, ele teve como preço médio da FIPE no mês de março de 2022, que reflete a tabela de abril, R$ 56.732, uma valorização de quase 28% sobre o seu valor original, o seu valor quando o carro 0 quilômetro. Aí, meu povo, o grande detalhe é o seguinte: eu falo, e não falo para antipatizar com quem quer que seja, nem para desfazer o sonho de quem quer que seja. Mas existem, inclusive, várias ferramentas na internet que você pode utilizar tranquilamente para fazer os seus estudos. E nós vamos pegar R$ 44.369 no dia 1º de janeiro de 2016 e vamos aplicar a correção monetária sobre esse dinheiro até o dia 1º de abril de 2022. R$ 44.369 no dia 1º de janeiro de 2016, com a correção monetária, olha o que derreteu a moeda brasileira. Hoje, aplicada a atualização monetária, R$ 83.545, ou queiroses, se você preferir, mais 47 centavos. Então perceba, meu povo, uma coisa que eu insisto em dizer para vocês, que você não pode se iludir na sua vida. Por ignorância, jamais, e de preferência por vontade própria, também jamais. Ser iludido não é legal. Ponto. Mas se você quiser ser iludido, ou se você quiser embarcar numa narrativa furada, que você pelo menos saiba que não é por aí que a coisa funciona. É evidente, e o Marcelo é minimamente coerente para saber disso, que é muito melhor hoje você ter o teu carrinho, que crenças limitantes do Brazuca, né? Você ter o teu carrinho que é o teu patrimônio, então ninguém pode falar mal, senão a pessoa defende como se fosse, sei lá o quê, a sua honra. Para quem tem, né? Honra é para quem tem. É óbvio que é preferível você recolocar no mercado o seu carrinho que valia 44 mil por 56 mil, do que pelos 25 que talvez fosse coerente, até menos, esse carro valer nos dias atuais. Eu concordo com você que é melhor receber 56 do que receber 25, do que receber 35, porque em 2019 nós não tínhamos nem pesadelo a aproximação da pandemia do Covid, e chamava atenção o Onix LTZ porque ele tinha um preço referencial muito próximo aos R$ 44 mil. Como se a pessoa não tivesse perdido nada ao longo daqueles 3 anos. É óbvio que é melhor receber um pouquinho mais. Se recapitalizar um pouquinho para comprar o seu próximo carro. Ninguém está insensível a esse fato óbvio.
O que a gente não pode ficar aqui, não pode, gente. E vocês que me perdoem, a gente não pode ficar aqui se enganando. É como se isso representasse alguma coisa de positivo. Alguma coisa de positivo. Não há nada de positivo nessa lógica do mercado brasileiro de carros, nem os novos e muito menos o que acontece pela milionésima vez num país de moeda historicamente fraca, onde justiça seja feita, esse real é a primeira moeda forte da história do Brasil, que durou tanto tempo assim, e acho que já é a moeda mais longeva da história brasileira, da história republicana brasileira. Mas você não pode considerar isso que está acontecendo como um evento normal. Isso definitivamente não é um evento normal, porque daqui a pouquinho, a gente vai ter que falar sobre depreciação em carros de 15, 20 anos de uso. E você precisa, nesse momento, também compreender que não está incluído no meu raciocínio fetiche, porque este canal, este profissional, não tem gabarito para emitir pareceres psiquiátricos para ninguém. Então, se alguém acredita que um carro comum, com alta quilometragem, muitas vezes, bastante danificado, e com um percentual expressivo de peças que sequer originais são, pode ser considerado uma relíquia ou carro para colecionador, cada um sabe o que faz da sua vida e do seu dinheiro. Quantas vezes você já me ouviu falar isso aqui? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. A maior arma e que oferece um nível de agressão muito grande a um idiota é ter dinheiro na própria mão. Se com todo esse cenário algumas pessoas aproveitaram para tentar capitalizar de maneira absurda em carros que não valem absolutamente nada disso, ou são carros em linha, carros que acabaram de sair de linha, que não trazem nada de extraordinário, e de repente, por razões alheias ao que é racional, muita gente agora optou em pagar o que tem, o que não tem por conta disso, cada louco com a sua mania. Não é esse tipo de coisa que nós estamos discutindo. Nós estamos até já entrando no mérito, porque está tão difícil sobrar tempo para a gente falar com vocês, que toda oportunidade tem que ser aproveitada ao máximo. Mas não tem cabimento isso daí. Você ter veículos, de repente, aí, com 15, 20 anos de uso, voltando a ter um índice, um preço de referencial de 7, 8 anos atrás. Isso não é saudável em hipótese alguma. É legal. Só que, mais uma vez, eu vou chocar e vou decepcionar algumas pessoas. Pessoas que muitas vezes raciocinam. Quando você raciocina, você utiliza o teu cérebro para atividade gostosa do pensamento e da reflexão, certas coisas passam a ser muito loucas, passam a ser muito estranhas. Você olha para certas atitudes e fala, a pessoa só pode ser doida, né? Já te aconteceu isso daí? Pois é. O brasileiro médio, ele adora pagar mais caro pelas coisas. Que exemplo você quer? Exemplo de um país que paga fortunas por celulares? Mais do que qualquer outro lugar do mundo? Um dos países que tem as maiores taxas de juros
E não me refiro às taxas básicas, que são relativamente baixas. Me refiro a taxas de juros, de financiamentos bancários, onde agiotas são agiotas. Tiram proveito da ignorância e daquilo que equivocadamente no Brasil se chama de simplicidade. Simplicidade é uma coisa, a ignorância é outra. Tenha a pessoa culpa ou não, porque algumas pessoas são ignorantes e têm culpa nisso. E outras são ignorantes pelas contingências da vida. Não tiveram, de fato, oportunidade nenhuma de conquistar algo diferente. Então, esse universo onde proliferam esses agiotas, esses canalhas que tiram proveito da desgraça alheia, e a gente não limita isso, não restringe isso ao universo religioso, como eu mostrei, os canalhas explorando a miséria afetiva, a miséria espiritual das pessoas para aplicar golpes e arrancar tudo que essas pessoas têm. Algumas, inclusive, vêm a óbito um dia, porque todo mundo vai ter esse dia, totalmente alienadas da realidade e enchendo toba de vagabundo, de tudo de dinheiro que conseguem amealhar na vida, é muito complicado. Mas quando você pondera tudo o que está acontecendo, e ainda que você queira, que você seja um cara muito otimista, que você está no lado bonito da pizzaria, lembra, Nelsito, desse papo? Do otimista, do pessimista e do realista na pizzaria, que você está naquele pedaço onde existe uma vista para o mar, existe uma panorâmica da cidade, é uma cidade muito bonita, nem que seja de montanha, é uma cidade que eu até prefiro, mas é uma cidade muito bonita, e você queira acreditar que o Brasil estaria vivendo uma era de aquários se não fosse a pandemia, que o Brasil estaria vivendo um milagre econômico se não fosse o problema dos semicondutores, eu insisto em dizer, cada um acredita no que quer. E eu não estou aqui, eu que exerço o papel de eye-opener, mas a gente não faz eye-opener para quem passou super bonder nas pálpebras. Entende? Para quem quer acreditar que nós temos um país, que nós temos uma sociedade civilizada no Brasil, que esse ano não será tenebroso por questões políticas, o pior está por vir, talvez fique iludido, achando que quem fez tudo ao seu alcance para melhorar e que quem de repente vai entrar a partir de janeiro tem como única preocupação o seu bem-estar. A sua inocência me enoja. Se você pensa dessa maneira, desculpe a sinceridade. Inocência tem limite. Ingenuidade tem limite, como os airbags, as barras de proteção lateral, os reforços estruturais de um automóvel, não permitem que esse automóvel venha a colidir de lado com um ônibus em alta velocidade e que os ocupantes que sofram, que recebam, né, a palavra da moda, receba esse impacto, que esse ocupante tenha uma chance concreta de sobreviver. A mesma coisa se aplica ao Brasil. Se você acredita, isso daí é muito mais fruto da ganância de um povo de merda do que qualquer outra coisa. Porque este movimento, ele é absurdamente artificial e eu quero que você compreenda que, seja pela atualização monetária, seja pelos juros bancários, seja por uma aplicação em investimento em moeda estrangeira, seja pelo valor necessário de expender para comprar um carro razoavelmente do mesmo padrão, não houve uma valorização efetiva. Existe uma valorização artificial onde todos acabam sendo duramente prejudicados quando objetivam fazer futuras trocas desses carros usados por carros novos.
se recoloquem de repente no mercado de carros novos ou mesmo no mercado de carros usados, mais novos, mais completos, de categoria superior aos que possuem atualmente. Isso é uma grandíssima excrescência. Então você pega aí, em 2019, esse camarada conseguia pegar 44 mil, vocês se lembram do estudo, ele já foi republicado, e posso, se for conveniente, republicar sem problema nenhum. Ele pegava 44 mil. Se ele quisesse um veículo mais ou menos do mesmo padrão, em 2019, ele incrementava no seu investimento seus 15, seus 20 mil reais e saía com outro carro zero. Hoje essa pessoa que recebe 56 mil reais por esse carro, para ter um carro minimamente no mesmo patamar do que era esse carro na época, precisa desembolsar 40 mil reais. Então observe sempre nas questões de troca que o gap, curso de idiomas Nelson inglês, o gap entre o que você recebe pelo teu carro usado e o valor que você precisa despender para comprar o carro novo é o que realmente interessa. O fato de que você pegava 44 e hoje você pega 56, até um tempo atrás você pagava 70, hoje você paga 100, cento e poucos mil, né? Ninguém mais precisa se escandalizar com preços na casa dos 6 dígitos, porque os carros populares já inclusive superaram essa barreira psicológica dos 100 mil reais. Então, na realidade, o que nós temos é algo que pode ser chamado de qualquer coisa, menos de uma efetiva valorização. E valorizar carro usado representa, e isso nesse momento ficou ainda mais flagrante, né? Representa uma falta de saúde no campo dos carros novos. Porque quando os carros novos vendiam muito no Brasil, na primeira metade da década passada, os carros usados que eram colocados com muita dificuldade para revender no mercado, que é o momento em que eu começo o meu trabalho com a MJG, você revender carro usado era um trabalhão, mas por quê? Porque carro novo estava bombando. Então isso mostra a doença estrutural que ela envolve também a moral, como eu estou acabando de dizer, a ganância de um povo de merda, mas mostra que o mercado de novos vive um momento horroroso. Por mais que as margens sejam ainda maiores do que já eram, o mercado vive um momento horroroso e foi muito engraçado, cabe um react também, uma publicação que aconteceu essa semana, sempre no UOL que sai esse tipo de merda, né? Falando sobre a redução do IPI e que isso não surtiu nenhum efeito prático e concreto e teve gente. É por isso que eu falo que cada vez a minha disposição em debater, ela diminui. Teve gente que levantou bandeirinha de político porque carros custando 120, 130 mil reais baixaram 1.000. Tem gente que está num estágio de indigência mental e de hipnose por causa do político A ou B, que teve gente que comemorou porque carro de 120 foi para 119. Tem nem o que falar, né? Para a gente terminar o programa, eu iria muito mais longe nessa argumentação, mas é uma véspera de feriado, você já está com a mala pronta, está abastecendo aí o carro com a sua bagagem, que daqui a pouco você vai descer para o litoral, vai pegar uma filhinha mais ou menos, porque aqui o negócio já estava tenso hoje, hein? Imagine nas cercanias
e como estão infelizes hoje os sócios dessas empresas de pedágio, né? Nunca é demais lembrar também, o mesmo valor investido em tecnologia para te multar na rodovia, se você passar 1 quilômetro da velocidade que debiloides estipularam, não é nem de longe aplicado em qualidade do asfalto, por exemplo, entre outras tantas coisas, qualidade do asfalto onde você trafega. Então, você quer defender pançudo idiota, problema também é seu. Para a gente finalizar, para que tenhamos um feriadinho aí bacana, né? 3 dias, vai ser legal. Eu, como tenho algumas coisas para terminar, não vou viajar, talvez no sábado a gente grave alguma coisa com vocês. Nelsito, eu também, dessa vez, no próximo não, mas dessa vez eu vou ter que permanecer aqui, porque no próximo eu vou emendar com as minhas merecidas férias. É uma semaninha só, mas que com Tiradentes e tudo mais, eu tô fazendo com que 5 dias no papel se transformem em 11 dias na prática, né? Aprenda com o papai. Chipwagen segue afundando no mercado brasileiro de carros novos. Eu não acredito, há uma possibilidade remota, mas se acontecer, vocês vão ser avisados, vocês assinantes, pessoal aqui que é inscrito do canal, posso gravar um shorts para avisar para vocês que lá no MJG2 TV vamos gravar o ranking. Há uma possibilidade que seja sábado, se não, será na segunda. Ranking de 1 a 15. Olha a situação da Volkswagen do Brasil. De vez em quando tem que tirar proveito, né, meu irmão? Olha a situação da Volkswagen do Brasil. 6ª colocada, 4.200 vezes 4 dá 16.800, praticamente relegada a 1/4 do que é a Fiat. Fiat monstruosa, Fiat dona do mercado, Fiat Chevrolet 40% do mercado brasileiro, Fiat Jeep mais de 33%. A coisa é sensacional e o ranking dos modelos também, a Fiat nadando absolutamente de braçada com alguns guerreiros, os guerreiros de sempre, tentando ali um pouco de protagonismo. O sinal, ele já não é nem vermelho mais na Volkswagen. Evidentemente que com a retomada de um segundo turno de produção em algumas fábricas que estavam operando apenas com um turno, os números devem melhorar. Mas o que se avizinha, o que se possibilita, e nessa primeira parcial, de fato, vai acontecer, nós temos uma Jeep à frente da Volkswagen do Brasil. Lá vamos nós contar a história de novo, né? Uma marca totalmente de nicho, uma marca que respondia por 2.000 carros praticamente por ano. Por ano, a Jeep emplacava 2.000 carros 10 anos atrás. Hoje, numa quinzena, numa época de merda, a Jeep, numa quinzena não fechada, ela conseguiu emplacar quase 5.000 carros até o dia 13. A situação é grave porque o Gol não consegue colaborar. E sem a colaboração do Gol, fica difícil. É uma marca que precisa, por mais que, sem dúvida, que T-Cross tenha margem de lucro, indiscutivelmente, mas a coisa vai ficando difícil, né? Você parar para pensar. Uma marca generalista que vê as suas duas arquirrivais, principalmente a dona Fiat, arrebentando e a Chevrolet se recuperando, voltando aos bons tempos. Mas até mesmo para que haja uma disputa hoje, era preciso que a Volkswagen estivesse mais forte. Até porque há uma briga, você sabe, né? Há uma briga de torcedores. E eu adoro dizer isso aqui, porque esperar o que desse povo, né? Povo que gosta de pagar mais caro no iPhone, no carro velho, no carro novo, na televisão, gosta de ser putinha de político, é complicado, né?
Então, nesse cenário aí de uma Fiat rainha, as demais brigam por uma parcela bem mais diminuta. Toyota e Hyundai continuam brigando, mas a Toyota abre frente na disputa. Essa é uma verdade que não podemos negar. A Jeep vem muito bem, obrigado, mas é claro que não é o suficiente também, só faltava, né? Para encarar ainda Toyota e Hyundai, mas é o suficiente para se colocar na frente da Volkswagen, que, se nós estivermos numa situação parecida com essa na última semana, a chance da Volks perder o 6º lugar para a Renault é enorme, porque a Renault sempre tem um fechamento muito forte, onde ela consegue recuperar muitas posições, principalmente com o Kwid, e agora também Duster vendendo razoável e tal. Há uma possibilidade disso voltar a acontecer no mês de abril. Meu povo, eu estou vendo aqui que se aproxima o horário das 22. Quero relembrar aquilo que disse no início do vídeo. Quem acompanha o meu trabalho conhece algumas diretrizes e sabe que nós somos inflexíveis nessas diretrizes. Porque não é possível você conceber a audácia de determinados filhos da puta. Então eu peço a você que nos acompanha aqui no canal MJG TV, que fique ligado nas novidades, que colabore bastante, porque se aproxima um momento de fato histórico aqui no canal MJG TV, que fez história ao longo desses quase 7 anos já bem vividos aqui no YouTube. Algumas coisas nós não admitimos. Carta de picaretas tentando pautar os criadores de conteúdo que recebem uma parcela ínfima dos ganhos que são gerados por aqui, é uma coisa que eu, particularmente, para a minha vida não aceito. E se eu tiver que fechar isso amanhã, vou fazer. Porém, quando fechar, vou explicar detalhadamente para vocês como que funcionou isso, inclusive ao longo de 7 anos. Vocês vão gostar de saber. Uma excelente noite, um excelente feriado, né? A Páscoa, um feriado importante. Esses feriados que têm um cunho mais religioso são uma oportunidade para que todos nós reflitamos sobre as nossas vidas, sobre aquilo que temos feito, as escolhas, os lugares que temos frequentado, as pessoas que têm tomado nosso tempo. E eu acredito que nessa Páscoa nós teremos mais uma vez a oportunidade de refletir sobre tudo isso. É verdade que eu faço isso todo santo dia, mas aproveitando, né, o ensejo, o momento da Páscoa e o que representa a Páscoa para todo mundo, a gente vai, e eu gostaria, se me concede a liberdade, de sugerir fazer o mesmo, refletir, inclusive, sobre algumas coisas, que tomar essas decisões só agrega para a nossa vida, só faz com que a gente se torne indivíduos mais qualificados, mais inteligentes, mais críticos, e o que a gente perde sendo assim, na verdade, nunca foi nosso. Ok, meu povo? Obrigado mais uma vez. Boa noite, uma feliz Páscoa para todo mundo e que nós possamos viver dias um pouco melhores no Brasil, porque não é fácil não. Grande abraço, recados todos dados, obrigado pela audiência em mais um Absoluto Podcast e a gente se vê na próxima, que pode ser no sabadão. Fica ligado e até!